Para onde vai a sua alma quando você morre? É uma pergunta que ecoa através dos séculos. Mas existe uma verdade bíblica sobre isso que poucos percebem, uma verdade que explica muito do que vemos no mundo hoje. O que acontece nos primeiros segundos após o último suspiro? A Bíblia nos dá uma resposta direta e ela pode não ser o que você espera. Fique comigo, pois o que vamos descobrir juntos é um fundamento eterno para a sua fé. A Bíblia é clara. A morte não é um fim, mas uma transição. No entanto, uma ideia tem se espalhado, a ideia do sono da alma, que sugere que após a morte, a alma fica inconsciente, dormindo até a ressurreição. Mas será que isso é o que as Escrituras realmente ensinam? Quando olhamos para a palavra de Deus, um princípio bíblico emerge com uma força tremenda, um alerta espiritual que precisamos compreender para vivermos com propósito hoje. Vamos analisar o que o próprio Jesus disse. Em Lucas capítulo 23, versículo 43, na cruz, o ladrão ao seu lado faz um pedido de fé. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Cristo é imediata e poderosa. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Observe a palavra hoje. Jesus não disse depois de um longo sono ou no dia da ressurreição. Ele disse hoje. Este é um fundamento bíblico inabalável para o crente. A morte física é um portal instantâneo para a presença do Senhor. A promessa não é de um sono inconsciente, mas de uma comunhão imediata. Isso muda tudo. Não muda? Se a nossa recompensa é imediata, como isso deveria impactar as nossas decisões diárias? Agora, vamos ao apóstolo Paulo. Um homem que recebeu revelações profundas sobre a vida após a morte. Em sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículos 21 a 23, ele faz uma declaração impressionante, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lucro? Como a morte poderia ser um lucro se significasse apenas um sono inconsciente por milênios? Paulo explica. Mas, se o viver na carne me dar fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. A expressão partir e estar com Cristo revela uma transição direta. Ele não via a morte como um estado de espera, mas como um momento de finalmente estar face a face com o Salvador. Esta verdade ignorada por muitos é uma fonte de coragem e esperança. Para nós, a morte perde o seu aguilhão quando entendemos que ela nos leva para mais perto de Cristo. Mas a Bíblia vai ainda mais fundo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, Paulo escreve com uma certeza que atravessa os séculos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Preste atenção nesta frase. Ausente do corpo, presente com o Senhor. É uma equação espiritual direta, sem etapas intermediárias de inconsciência. A separação do corpo físico significa a imediata habitação na presença de Deus para aqueles que estão em Cristo. O que quase ninguém nota é que essa verdade não é apenas para nos consolar sobre o futuro, mas para nos fortalecer no presente. Saber que nosso destino eterno está seguro e é imediato nos dá a liberdade de vivermos para Cristo sem medo, de forma ousada e cheia de propósito. Vamos considerar a parábola do rico e Lázaro. Em Lucas 16, após a morte, tanto o homem rico quanto Lázaro estão plenamente conscientes. Lázaro está no seio de Abraão.
um lugar de consolo, enquanto o rico está em tormento. Eles conversam, sentem, lembram-se de suas vidas na terra, embora seja uma parábola para ensinar uma lição moral. A estrutura da história pressupõe uma consciência imediata após a morte. Jesus não descreve um estado de sono, mas de plena consciência, onde as escolhas feitas em vida têm consequências eternas e imediatas. Este é um alerta bíblico poderoso. O que fazemos nesta vida ecoa diretamente na eternidade, a partir do momento em que fechamos os nossos olhos aqui. Então, a doutrina do sono da alma não se sustenta diante do peso esmagador das Escrituras. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, pinta um quadro de continuidade da consciência. Para o crente, a morte não é um ponto final, mas uma vírgula. É a passagem desta vida para a vida eterna na gloriosa presença de Deus. E para aquele que não tem Cristo, Bíblia também é clara sobre um destino de consciência e separação de Deus. A urgência do Evangelho se torna ainda mais real quando entendemos esta verdade. Agora chegamos ao clímax desta revelação. A ideia de estar com Cristo imediatamente após a morte não é apenas uma doutrina, é a essência da nossa esperança. Apocalipse 6, versículos 9 e 10, nos dá uma visão do céu. João vê, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. E essas almas não estão dormindo. Elas estão clamando em alta voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Elas estão conscientes, ativas, comunicando-se com Deus. Esta é a realidade celestial que nos aguarda. A morte para o Filho de Deus não é uma porta para o vazio ou para um sono sem sonhos. É a porta de entrada para a sala do trono, para uma comunhão mais profunda e real do que qualquer coisa que já experimentamos. Isso explica por que os mártires da igreja primitiva enfrentavam a morte com cânticos nos lábios. Eles não estavam indo para um sono, estavam indo para casa. Portanto, o fundamento bíblico é claro e inabalável. Não existe sono para a alma. A morte é uma promoção, uma graduação para a presença de Cristo. Esta verdade eterna deve transformar a maneira como você vive hoje. Não viva com medo da morte, mas com a expectativa do encontro com o seu Salvador. Deixe que essa certeza te impulsione a viver uma vida de propósito, de santidade e de serviço, sabendo que cada ato de fé aqui na terra é um investimento na sua eternidade. Uma eternidade que começa no momento em que Deus te chamar para casa. A decisão espiritual mais importante da sua vida é onde você passará a eternidade. E essa jornada começa hoje, com a sua resposta a Jesus Cristo. A promessa não é de um futuro distante, mas de vida abundante agora e comunhão imediata com Ele depois. Se esta verdade eterna falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa esperança. E se você deseja continuar aprofundando seu conhecimento nas Escrituras, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos estudos. Obrigado por assistir.